Oi, meninos. Bom, hoje vamos entender sobre o uso da concordância verbal da língua portuguesa. É uma gramática em uma relação verbal, o uso dos verbos, que contrai os sujeitos, além de simples, compostos e forma de tabelas, como vocês vão conhecer daqui para frente, Tanto da forma do plural e singular, que ele deve estar também através dos verbos conjuntos dos sujeitos. O uso de várias frases em português. Observamos aqui esses três exemplos. Eu adoro quando as flores debocham na primavera. Debocham, não. Desabrocham na primavera. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Cristina e Eva entraram no hospital. Observamos que parece ser simples essas palavras, Claro que há várias essas situações. Ao mesmo tempo, a gente dá para entender que possa ser a mesma coisa. Obviamente que não. Já os falantes da gente, nós, da língua portuguesa, a gente dá para entender que seja uma forma ao contrária, Ela pode ser falado da flor, ela pode ser falado de outras coisas. Bom, a regra do sujeito simples tem a complexão do sujeito coletivo. Nessa situação, o verbo fica sempre no singular. Observamos um exemplo. A multidão ultrapassou o limite. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Claro que ele pode ser ao contrário da forma, tanto desta frase, pode ser no singular ou plural, tá? Não tem problema. Mas é uma forma do sujeito coletivo. Certo? Outro exemplo. A multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Observe a forma que a frase abaixo está corretamente certa. Por quê? Porque ele teve um sujeito coletivo e usou a forma do plural. Até mesmo a forma dessa frase em cima também, claro que se for para a gente utilizar no plural. O coletivo participos, a gente dá para entender que o singular ou no plural, coletivo participos, tais como a maioria de, a maior de, grandes números de. A gente dá para entender que tem a colocação do uso das expressões que vem. Grande número dos presentes se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. A forma concreta, até mesmo tanto de falar e tanto de escrever, que fica supostamente correto, tá? Expressões mais de, menos de, cerca de. Nesse caso, a gente usa o verbo de concordância e o uso de numeral. A forma, mais de uma mulher quis trocar mais mercadoria. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Então, a gente observa que usamos o numeral e o uso da concordância. Nesse caso, o mais de é repetitivo, indicando na reciprocidade do uso do verbo para o plural. Bom, a gente entende, a forma também de outra frase mais comum, mais de uma professora se abraçaram. Então, a gente observa que foi mais de uma professora se abraçaram. A gente observou que teve a pessoa, a concordância e teve o numeral. Bom, nomes próprios têm a mesma colocação da concordância que deve ser feita considerando a presença ou de artigos. A gente dá para entender que deve ter uma forma do artigo. A concordância. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Os Estados Unidos influencia o mundo. Teve a colocação influenciam e influencia, tá? O pronome relativo que, o verbo deve concordar com antecedente do pronome que fala da forma do exemplo. Fui eu que levei. Foste tu que levaste. Foi ele que levou. Observe que a gente teve a variação linguística. Claro que uma forma das pessoas, como vocês veem de outros lugares, outras regiões, tem uma forma que pode falar, até mesmo escrever desta forma, foste, com a forma do sotaque deles. Então, o uso é de variação linguística. Pronome relativo, quem, pode entendermos que é concordância do pronome do uso do singular
quem vem, fui eu quem afirmou, fui eu quem afirmei. A forma concreta daquele mesmo. Expressão um dos que, né? A gente tem a colocação do conjugado do singular como no plural do verbo. Ele foi um dos que mais contribuiu. Ele foi um dos que mais contribuíram. A forma tanto do singular quanto do plural. E o sujeito formado por sinônimos vem um verbo do plural, né? Até mesmo do uso da concordância do núcleo. Que preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Então, a forma concreta do uso do plural, certo? Então, observamos também a utilização de graduação e numeração, uso de plural com o uso dos verbos da concordância com o núcleo. A gente usa próximos, a forma do flexionar, indicar, mês, ano e a forma vai. Um mês, um ano, uma década que de poder não supriu a saúde. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Então, pode ser tanto para aquela pessoa, tanto pode ser para todos que estão naquele coletivo, né? A gente dá para entender a colocação desse núcleo. Então, são várias utilização, a forma também do infinitivo pessoal, também é muito coletivo flexionado como os seguintes: a forma comer é melhor que a, quando tem valor imperativo, exemplo, vá dormir, a forma também quando os verbos principais com colocação do verbal, e aí vai por diante, tá? Bom, gente, além das atividades complementares no caderno, tá? Tem atividade também do livro. Qualquer dúvida, sempre ver os vídeos, tá? Repetindo novamente que é muito legal, tá? Vejam a tabela também, pesquisem, é muito válido para vocês. Não sei se vocês têm textos nas questões das atividades, não precisam copiar os textos. Copie só a pergunta e dê sua expectativa respostas. A mesma coisa do livro. Não preciso copiar tudo, eu sei que na língua portuguesa é muita coisa, tá? Grande abraço, comente o vídeo, curta. Beijão.